Olá pessoal, eu sou o Jonas do canal Redip, resenhas e dicas para escritores, e hoje eu vou falar sobre um filme que todo mundo está comentando. Trata-se de Caixa de Pássaros, que é baseado no livro do mesmo nome, escrito pelo Josh Malerman. Quem leu o livro e assistiu ao filme certamente viu que tem muitas coisas diferentes. São muitas diferenças entre um e outro, e neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre as diferenças entre o filme e o livro, e vou falar a minha opinião, o que eu achei do filme. A gente não consegue evitar alguns julgamentos, né? Eu tenho que confessar que de todas as coisas produzidas pelo Netflix, poucas foram do meu agrado, então eu pensei que esse filme seria um desperdício. Achei que eu não ia gostar. Mas então eu assisti ao trailer e, apesar de ter alguns elementos bem diferentes da obra original, eu fiquei muito interessado. Me pareceu que ia ser um filme muito bom. No final das contas, eu assisti ao filme faz alguns dias e acredito que ele tem erros e acertos. Que tal a gente falar um pouco sobre o livro primeiro? O livro conta a história de Mallory e seus dois filhos, que têm que sobreviver a um mundo pós-apocalíptico. É um mundo onde olhar para fora é perigoso, porque há criaturas vagando e se você as vir, você pode cometer atos violentos seguidos de suicídio. Isso obriga os sobreviventes a andarem sempre vendados quando estão do lado de fora e a colocarem cobertores nas janelas. O livro alterna passado e presente. No presente, nós temos a Mallory e as duas crianças planejando fazer uma viagem pelo rio para que possam chegar a um lugar seguro. No passado, nós começamos com Mallory assistindo ao noticiário, onde mostra um novo surto que está ocorrendo em algumas partes do mundo e que logo chega aos Estados Unidos. As pessoas que sofrem desse mal cometem atos violentos e depois se suicidam. Logo as pessoas percebem que aparentemente as pessoas infectadas viram algo que as fez ficar desse jeito. A irmã de Mallory, se eu não me engano o nome dela é Shannon, comete suicídio, então a Mallory vai para uma casa onde tem outros sobreviventes. E juntos eles combinam esforços para sobreviver a esse mundo pós-apocalíptico. O interessante é que, como a leitura é alternada entre passado e presente, nós sabemos que no presente nenhuma dessas outras pessoas está com a Mallory, ou seja, alguma coisa muito ruim aconteceu com elas. O filme tem um começo totalmente diferente do livro. Em alguns pontos eu gostei, mas em outros eu acabei odiando. Primeiramente, o nome da irmã da Mallory é Jessica, mas quanto a isso eu não reclamei, porque é só um detalhe. O que realmente me deixou assim meio decepcionado foi o fato de a personagem ter morrido logo no começo. Não é bem o fato de a personagem ter morrido, isso foi até bom. Acontece que a personagem é interpretada pela Sarah Paulson, uma das minhas atrizes favoritas, e eu achei meio que um desperdício ela ter uma participação tão curta no filme. Mallory e Jessica estão voltando do consultório da médica da Mallory, que está cuidando da gravidez dela, e a Jessica comete suicídio. E logo depois disso, a Mallory é levada para uma casa. No livro, se eu não me engano, a Mallory dirige até uma casa, ou seja, não é uma coisa muito próxima. Mas acho que no filme fizeram até bem, porque como o filme mostra um cenário muito mais aterrador, mais difícil de sobreviver do que o livro. Então acho que seria estranho a Mallory dirigir o carro até a casa e acabar não vendo a criatura. Então acho que nesse ponto de colocar a Mallory já perto da casa foi um ponto positivo para o filme. Uma outra coisa diferente que eu vi no filme em relação ao livro é que ele tem muito mais pessoas dentro da casa. Isso fez com que parecesse que a importância desses personagens foi de certa forma diminuída. No livro, os personagens já não são tão explorados. Explora bastante o Tom, que inclusive fala da sua filha, Robin, que cometeu suicídio, mas os outros personagens não apresentam muito o passado deles. Só que no filme é pior, porque mais personagens e menos exploração para esses personagens. Talvez colocando mais pessoas na casa, eles queriam colocar mais impacto nas mortes deles. Mas eu devo dizer que todas as mortes não me impactaram em absolutamente nada, porque me pareceram muito vazias, sem importância. Transformaram Cheryl, minha personagem preferida, em uma senhora e transformaram Tom em um homem negro. Mas quanto a isso eu não reclamo, não foram mudanças ruins. Eu só não gostei muito da trajetória que esses dois personagens tiveram.
A importância da Cherry foi diminuída e a do Tom foi aumentada. Aumentada de uma forma que eu não gostei. O livro conseguiu fazer uma coisa que poucas obras fizeram comigo. Ele conseguiu me prender a ponto de eu ficar com medo. A leitura de Caixa de Pássaros realmente me tragou. Eu fiquei tão ansioso para saber do final que eu acabei pulando várias páginas, só para saber o que aconteceria. Foi o único livro em que eu fiz isso. E um ponto que me incomodou muito no filme foi o fato de ele não ter suspense. Ele tem uma dose muito inferior de suspense em relação ao livro. Na verdade, no começo do filme, tem uma dose muito boa de suspense, mas depois o ritmo vai caindo muito. É um filme que tem muito sangue, mas as cenas são sem sentido, sabe? Não provocam nada, são vazias. Tanto que na morte dos moradores, eu não senti nada. Não foi chocante como foi no livro. Quando eu pulei as páginas para saber o que aconteceria no livro, eu me deparei com a seguinte frase: Tom arrancou os cobertores das janelas. E isso me deixou ensandecido, foi muito chocante, fez com que eu quisesse terminar o livro o mais rápido possível. Então voltei todas aquelas páginas e li até o final. Mas adivinha, no filme não há essa cena. No livro, Gary manipula Don para que ele arranque os cobertores das janelas. E isso provoca a morte de praticamente todo mundo da casa. Já no filme, o próprio Gary ataca, ele arranca os cobertores das janelas, enquanto Don está preso. Don, que na verdade é Douglas. No livro, os moradores veem as criaturas e eles se matam de uma forma horrível. E mesmo sem a gente saber como as cenas se desenrolam, a gente sabe do resultado depois. No livro, Mallory pega os bebês, venda os olhos deles, limpa a casa toda, vê se não tem nenhuma criatura lá dentro. Então ela vê os corpos, enterra os corpos, imagine só enterrar os corpos vendada, e começa a treinar as crianças. No filme essas cenas não existem. No filme, Tom permanece vivo ao ataque e cria as crianças junto com Mallory, até o momento em que ele acaba morrendo. Agora falando um pouco sobre o romance entre Tom e Mallory. Eu acho que muita gente estava esperando por isso. Eu mesmo senti falta disso no livro. Se eu não me engano, eles nem se beijam, mas deu pra ver que eles se gostavam. Agora, no filme, eles realmente ficam juntos. Eu não reclamo exatamente disso, mas sim do tempo que gastaram com o romance em vez de explicar coisas que eram mais interessantes no filme. Por exemplo, as ideias do Gary, quem era esse personagem que mal apareceu. Mas eu não tenho só reclamações para fazer do filme. Tem uma coisa que me agradou bastante, que foi o fato de ele ter conseguido consertar o erro do livro. Um furo gigantesco que me incomodou enquanto eu lia. Até cheguei a comentar com algumas pessoas sobre isso. É um erro que pouca gente deve ter percebido, até porque eu não ouvi muita gente falando disso. Tem um personagem no livro chamado Frank, que se eu não me engano é o próprio Gary, só que ele não revela isso. Ele tem uma teoria de que as criaturas são algo psicossomático, ou seja, algo que é originado na mente. Na psicologia, são reconhecidas as doenças psicossomáticas, que são doenças que são originadas na mente, mas que atingem o corpo. Por exemplo, é possível que conflitos internos e conflitos emocionais façam com que uma pessoa desenvolva doenças como câncer ou doenças menos graves. E o que o Frank queria dizer com as criaturas serem de origem psicossomática? Ele queria dizer que as pessoas viam nas criaturas os seus maiores medos. Os maiores medos ou as maiores tristezas que eles tinham. Vocês por um acaso já leram A Febre ou já viram algum artigo sobre isso? A Febre é um livro que fala sobre um grupo de meninas em uma escola que apresenta tiques, ataques nervosos, e é justamente uma febre porque uma pega da outra. Esse livro foi baseado em um acontecimento real, em uma febre real que aconteceu nos Estados Unidos, e que vocês podem até mesmo pesquisar pelos vídeos. Eu vi o vídeo de uma entrevista com algumas garotas que apresentaram esses sintomas, e na própria entrevista elas apresentavam esses sinais nervosos. Esse tipo de febre é chamado de histeria coletiva, que acontece de anos em anos e pode se propagar inclusive por imagem e som. Uma ou duas garotas começaram a apresentar esses sintomas, os alunos gravaram vídeos e as meninas que viam esses vídeos ficavam com tanto medo
de pegarem isso que acabavam pegando mesmo. Elas tinham tanto medo que atraíam isso para si próprias. E é a mesma coisa no livro Caixa de Pássaros, em relação à teoria do Frank. Começaram a aparecer casos isolados de pessoas que cometeram atos violentos seguidos de suicídio e diziam que essas pessoas tinham visto algo antes de praticarem tudo isso. As pessoas assustadas, com medo de apresentarem esses mesmos sintomas, tinham tanto medo que acabaram atraindo isso para si próprias, de forma que o medo de ser atingido fez com que essas pessoas fossem atingidas e acabassem vendo as criaturas, os seus maiores medos. É por isso que, tanto no livro quanto no filme, não mostram como são as criaturas, porque a aparência delas vai variar de pessoa para pessoa. Mas o furo do livro está justamente naquelas cenas onde os animais enlouquecem. Lembra do cachorro que acabou morrendo? Mallory saiu com ele e ele aparentemente se matou. E vocês lembram daqueles pássaros que começaram a se atacar e tudo mais? Mallory até pegou um na mão. Acontece que isso não se encaixa na teoria do Frank, porque as pessoas elas podem sofrer uma histeria coletiva, mas os animais não. Para ser caracterizada como uma histeria coletiva, é preciso que haja pensamento, ou seja, só os humanos podem sofrer disso. Os animais podem apresentar hábitos incomuns, como, por exemplo, animais pacíficos que começam a atacar humanos, mas isso não é resultado de histeria coletiva. Isso pode ser resultado de problemas ambientais, aquecimento global. Para ser uma histeria coletiva, precisa de pensamento. Então, só os humanos podem sofrer disso. E como só os humanos podem sofrer uma histeria coletiva, os animais não podem enlouquecer. E se os animais enlouquecem no livro, ou é um erro do autor, ou a teoria do Frank cai por terra. Só que no filme os animais não enlouquecem, tanto que a gente não vê essas cenas. Ou seja, o filme ele mostra a ideia de que a teoria do Frank está correta, de que as pessoas veem os seus maiores medos, de que é uma histeria. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante no filme. Eu diria que consertarem o furo do livro no filme fez com que ele deixasse de ser um desastre e se tornasse até mesmo bom. Eu classifico ele com nota 8 de 10, enquanto eu classifico o livro com nota 9. Ainda prefiro o livro por conta desses vários motivos que eu apresentei a vocês, só que eu acho que o filme é um complemento. O livro é muito bom por um lado, mas tem um defeito que o filme consegue consertar. Então acho que um complementa o outro. É isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar muito. E que curtam, comentem. Espero que acompanhem nossos próximos vídeos. E para ficar mais fácil, vocês podem ativar o sininho da notificação. Obrigado por assistir e até mais. Tchau.